Olá, concurseiros! Bom dia! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da semana do PEB1 Concurseiro. Hoje, dia da quarta live, nós já tivemos na segunda-feira processo ensino-aprendizagem. Na terça, nós falamos sobre alfabetização. Na quarta, sobre avaliação. E hoje é dia de profissionalização docente. Está terminando a nossa semana. E eu espero que os vídeos estejam ajudando vocês a se prepararem melhor, a estudarem melhor, estejam orientando vocês com a leitura do conteúdo, né? Com a leitura dos livros, dos conhecimentos específicos lá que estão arrolados no edital. Então eu espero que vocês estejam aproveitando e redirecionando os estudos de vocês. Sempre recebo mensagens, tanto por aqui no Facebook que o pessoal comenta, quanto no meu WhatsApp particular. O pessoal está me mandando mensagens dizendo que está sendo muito proveitoso, que está ajudando bastante e eu fico contente. E quem perdeu as outras lives estão todas disponíveis lá no canal do YouTube. Só a de ontem, que eu não coloquei ainda, porque ontem foi uma loucura com a promoção relâmpago da Faculdade Unina, né? Ontem os cursos de pós-graduação estavam com 50% de desconto e o pessoal aproveitou bastante. Então ontem eu não consegui subir o vídeo para o YouTube, mas hoje eu já vou colocar, tá? Então, quem perdeu, não se preocupe, tá aqui na minha timeline, mas timeline de Facebook vive se perdendo, por isso que os vídeos estão no YouTube, tá bom? Aí quem perdeu e quer assistir de novo, eu subi lá para o YouTube e o de ontem e o de hoje logo já estarão lá também, tá bom? Dia de profissionalização docente, é de comer ou passar no cabelo. O que é a profissionalização docente? Hoje é dia de falar só do professor. Hoje é dia de falar da pessoa, né, do profissional que atua em sala de aula, que atua como coordenador, que atua como diretor, supervisor de ensino. A profissionalização docente diz respeito ao docente, né, então, ao professor, ao pedagogo, de maneira específica e aos demais professores de maneira geral. Porque quando falo em profissionalização docente, eu estou falando do professor, dos licenciados, dos que trabalham na educação, seja na sala de aula ou nos cargos de gestão. O que fala sobre essa profissionalização docente, né? Tudo que diz respeito ao trabalho docente, ao trabalho do professor, a sua postura, o modo de agir, como ele interage na sala de aula, como ele realiza a sua profissão, como ele trabalha no seu dia a dia. E dentro da profissionalização docente, nós temos 3 principais características, né? Que eu falei para vocês na segunda, na terça-feira, na quarta-feira, né? Eu falei a mesma coisa, que é o quê? Aquele eixo de pensamento, um viés de só uma linha que todos os pensadores, os autores convergem para ela. Então tem uma novidade ali, uma outra novidade aqui de algum autor, mas todos convergem para uma mesma linha quando o assunto é profissionalização docente, em 3 itens: o conhecimento, as atitudes e as habilidades. Então, o conhecimento, o que é o conhecimento? É o saber desse professor, o conhecimento dele, tudo que ele estudou, tudo que ele transformou, a informação transformada em conhecimento. Então, quando eu digo conhecimento, eu quero dizer sobre o saber docente. Quando eu me refiro a atitudes desse professor, eu me refiro ao ser. Então, saber ser. Então, tem o saber do conhecimento, o saber do ser, que tem a ver com a sua atitude, e por último, a habilidades, que é o fazer docente. Então, eu tenho o saber, o ser e o fazer, compreendido dentro do conhecimento, das atitudes e de suas habilidades. Esses 3 itens, vamos dizer assim, ou essas três grandes áreas formam o professor, ou dão subsídio, ou são as raízes da profissionalização docente. Quando eu digo profissionalização docente, é porque os autores mesmo sempre colocam, né, o problema do professor deixar de ser um profissional.
Recentemente, vou fazer um parênteses aqui, recentemente, que anteontem até, nem lembro, eu mandei um vídeo no nosso canal lá do Telegram, um vídeo belíssimo pro pessoal assistir, que foi uma curiosidade que o pessoal fez perguntando para as crianças sobre o que as crianças queriam ser, qual a profissão que as crianças queriam ter quando crescessem. E colocaram essas crianças num corredor, como se fosse um corredor de escola, e na porta das salas estavam as profissões. Então tinha médico, veterinário, professor, advogado, tinha um monte. E aí as crianças iam entrando nas portas, como se fossem uma feira de profissões. E as crianças iam entrando pelas portas nas salas, de acordo com a profissão. E o que chama atenção no vídeo, né, que a sala onde estava na porta escrito professor e a professora lá dentro, ninguém entrou, a sala ficou vazia. O que esse vídeo mostra? Que nenhuma criança mais quer ser professor. Por quê? Porque, né, segundo os autores, né, nem o professor quer ser professor. O professor não tem um engajamento pela sua profissão. Está faltando isso, né, na profissionalização docente, que é tornar a sua profissão ou o seu ofício de docente uma profissão, uma profissionalização da sua docência. Então, se o professor não gosta de ser professor, imagina quem está perto, se vai querer ser, né? Porque às vezes a gente almeja ser como uma pessoa quando essa pessoa tem muito engajamento, tem muita fibra, tem muito amor, tem muito propósito pelo que ela faz, pelo que ela desenvolve. E ela desenvolve tão bem, e ela desempenha aquele papel tão bem que a gente olha e fala, eu quero ser ela, eu quero ser essa pessoa quando eu crescer. Então, falta às vezes para o professor esse amor, esse engajamento. Então, esses autores que falam de profissionalização docente vão trazer à tona exatamente esses problemas. O que falta ou o que precisa para que o professor seja um profissional da educação. Um livro que fez muito sucesso e caiu muito em concurso e hoje ele está espaçado, cai num concurso, num outro não cai, tá? Porque ele é bem antigo. Ele não é velho. Quem viu a palestra do Mário Sérgio Cortella lá na Faculdade Unina, né? Esse livro não é velho, esse livro só é antigo. O professor Assim Tia Não, né? O que tratava esse livro? Provavelmente um dos primeiros livros a falar sobre profissionalização docente. O livro era Professor Assim Tia Não e no subtítulo Conversas, Cartas a quem ousa ensinar. E lá nesse livro, Paulo Freire colocou, então, algumas características ou algumas habilidades que os professores que se metem a dar aula, né? Que os professores que ousam dar aula, que os professores que se atrevem a serem docentes precisam ter. E ali tem uma lista sobre amor, parcimônia verbal, impaciência e paciência. Tem uma lista lá sobre as características. Esse livro provavelmente foi um dos primeiros lá a falar sobre profissionalização docente. E essa profissionalização dentro desses 3 eixos, né, do saber, do ser e do fazer, dentro do protagonismo do professor, ele precisa estar latente. Então, o professor precisa ter capacidade e competência. A capacidade é como se fosse algo que ele já possui. Capacidade, ele tem capacidade de ensinar, capacidade de pesquisar, capacidade de motivar os seus alunos. E a competência são coisas que ele precisa até desenvolver através da capacidade. Então, a gente precisa ter capacidades e competências desenvolvidas. Quem trata muito desse assunto é o Philippe Perrenot, que até diz sobre as competências para se ensinar, competências para ser professor. Então, a gente tratou aí na semana de processo ensino-aprendizagem, de avaliação, de... O que mais, gente? Alfabetização. Mas tudo isso, né, todos esses conceitos, todas essas aprendizagens estão imbricadas dentro do professor, na sua profissionalização docente. No que ele traz no seu dia a dia, fazendo com que seja um educador competente dentro dessas capacidades, dessas competências, dentro dos 3 lá, do saber, do ser e do fazer. Ele precisa, então, ter lá os conhecimentos, as atitudes e as habilidades
para desenvolver o seu ofício da maneira mais profissional possível. Só voltando lá um pouquinho na história do livro, quando Paulo Freire escreveu Professor Assim Tia Não, muita gente pensou que ele estava fazendo uma crítica sobre as crianças que chamavam as professoras de tia. Ele escreveu sobre a profissionalização do professor e aí muita gente entendeu isso e começou até um movimento. A criança falava tia, falava não, é professora, né? Mas o Paulo Freire, ele não falou sobre isso, não era sobre isso, sobre como a professora é chamada, como o professor é chamado, se é de tia, se é de tio, se é de madrinha, de padrinho, não é isso. Ele estava dizendo sobre a profissão, sobre a profissionalização. Não tem problema nenhum a criança te chamar de tia, desde que você não seja a tia dela. Através da sua profissionalização. Ela pode te chamar de tia? Claro que pode. Ela pode te chamar de mãe sem querer? Claro que pode. Ela pode te chamar de madrinha? Pode. Mas você precisa ter clareza de papéis. Quem perdeu a live de clareza de papéis, vai lá no YouTube assistir. Você precisa ter a clareza de papel de professor, de profissional. E não é aquela postura, eu sou a professora da sala. É uma postura interna. É um processo de essência. É um protagonismo, é uma autonomia, é um engajamento interno do professor, de ter a sua profissionalização docente como foco na sua vida. Então, o estudar, né? Por que eu quero fazer uma pós-graduação? Para eu ter ponto. Não, gente. Ter pontuação é uma consequência. Eu quero fazer um curso de pós-graduação para eu adquirir mais conhecimento para me desenvolver ainda mais dentro da minha profissão. Por que eu preciso me desenvolver mais e ser um profissional melhor, mais capacitado? Para ter autoridade, né? O professor que tem autoridade, ele tem quase nenhum problema de indisciplina na sua sala de aula. Procurem lembrar dos professores que vocês tiveram, que eram os professores mais bravos. Vamos chamar assim, que era professor bravo, né? A gente falava, ai que professor bravo. Nossa, ele é muito bravo, eu tenho medo dele, né? Esse professor que era bravo, que a sala ficava pianinho com ele, passava um cortado com ele. Veja se vocês não conseguem perceber que, por acaso, ele era um professor que sabia muito, que sabia demais, que dominava o seu ofício de docente. Ele chegava mandando ver na sala de aula, com cobrança, com trabalhos e fazendo a sua melhor performance, dando aula. A gente aprendia com esse professor, aspas, bravo. Era uma postura, às vezes, de autoritária, mas ele acabava adquirindo autoridade, mas não porque ele era somente bravo, mas porque nós tínhamos aquela concepção desse professor, porque ele sabia muito, ele começava a colocar a matéria lá na lousa e a gente, eu não vou conseguir aprender isso. Ou seja, ele dominava o seu ofício como professor. Quais são as dimensões que eu preciso, além dessas três, vamos dizer assim, dessas três características, né, do ser, do saber e do saber, do ser e do fazer, eu preciso ser um educador competente dentro da dimensão ética, né? Então eu preciso lá dentro da dimensão ética. Isso é a Terezinha de Azeredo Rios que coloca. Lembra que eu falei ontem da Rios? Mesmo que ela não estiver no concurso ali presente, o nome dela no edital Rios, ela está com as suas ideias em outros autores porque corroboram com a mesma linha de pensamento dela. Então, a dimensão ética é uma, a dimensão estética é a outra, política e técnica. Então, a estética, até a gente trabalha assim mais com crianças de pré-escola, porque as crianças de pré-escola primeiro entendem a estética, né, para depois entenderem a ética. Então, com os maiores, a gente já coloca ética, política e técnica. Dentro da dimensão ética, né, quais os aspectos que eu tenho dentro dessa dimensão ética da profissionalização docente? O saber fazer corretamente a minha profissão, mas não tem a ver com leis, direitos, como a dimensão política. A dimensão ética diz respeito a uma dimensão moral, de fazer o certo
porque é o certo a se fazer. Então, é uma... Vou dar um exemplo, gente, de dentro da escola, vou dar um exemplo da sala de aula, né? Tá lá, todo mundo sentou na sala dos professores, lá começou a reunião e tal, aí vai ter a festa junina. Dentro da dimensão ética, o que um professor, que é um profissional docente, que tem a sua dimensão ética bem resolvida, bem entendida, bem internalizada, vai fazer? Engajamento. Aí ele vai ter o engajamento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aí vamos ensaiar. Porque ele tá pensando no quê? Ele tá pensando nas crianças, ele tá pensando na festa, ele está pensando em entregar o seu melhor. Aí do ladinho dele, ou desse ladinho aqui, desse ladinho aqui, ou na frente dele, tem um outro professor que a dimensão ética dele não tá legal, que a profissionalização docente ainda não tá internalizada. Aí o que ele faz? Qual é a postura dele? Festa junina, gente, a gente não ganha pra isso, cara. E que hora que a gente vai dar aula? Ah lá, querendo fazer quadrilha, querendo fazer... Ai, quer aparecer pra coordenadora. Ah lá, querendo aparecer pra coordenadora. Ai, eu não tenho paciência não, gente. Ai, não vou fazer nada nessa festa. Quero nem saber. Né? A pessoa age assim. Porque ela é obrigada a agir da forma que aquele lá que tem o engajamento... Não é. Por quê? Porque a profissionalização docente, nesse sentido, está na dimensão ética, na dimensão moral. Sabe outra coisa que é ética e que é moral? Para dar um outro exemplo, que não é da lei, formar fila. Eu sempre dou esse exemplo, formar fila. Então você chega no banco, tem fila, no supermercado tem fila. Gente, pode destruir a Constituição procurando lá onde fala que tem que formar fila quando você chega num lugar, no caixa de supermercado, num show. Não é uma dimensão legal, não tem lei que faça com que você obedeça uma fila. Mas fure uma fila, para você ver só o que acontece. E aí mesmo você furando a fila e falando, não, esse negócio de fila não tem na lei, eu tô furando, você vai tomar uns cacete na fila. E aí vão chamar a polícia, a hora que o policial chegar, ele vem pra cima de você ainda, vai falar, mas por que você furou a fila? Onde você tava com a cabeça? Tá doido? Né? E não, ele vai preso porque ele furou a fila? Não, porque não tem nada na Constituição falando que é errado furar uma fila, mas fure uma pra ver. Então, o exemplo da fila é um exemplo de moral, é um exemplo de ética, onde você faz o certo porque é o certo a se fazer. O professor tem que ter essa dimensão ética na sua profissionalização docente? Sim. Por quê? Para ter autonomia. Para quê? Para agir com protagonismo. Para quê? Para ter engajamento na sua profissão, com o objetivo de formar um cidadão. Todos os dias, segunda, terça e quarta, eu não falei para vocês que o maior objetivo da educação era formar o cidadão crítico, consciente para atuar em sociedade? Perguntinha: como que eu vou formar um cidadão se eu não sou um? Pensem. Como que o professor vai ser mediador, vai ajudar no processo de mediação dessa criança, na construção da sua cidadania, se ele não é um cidadão? Como que isso vai acontecer? Contem para mim. Então, por isso que não é obrigatório, como eu disse, o professor tem que ter a dimensão ética, é obrigatório, senão ele vai pro olho da rua, vai perder o estágio lá, o probatório, né, gente? Depois que passa no concurso, não sei o que e tal. Alguns lugares até colocam lá que precisa. Sorocaba mesmo, quem tá de olho no concurso de Sorocaba, tem lá um item, quem já tá estudando lá, eu até coloquei lá na resolução, porque eu também tô estudando, né, gente? E tem uma resolução lá da CEMESO que vai cair no concurso que fala do estágio probatório lá de 3 anos em Sorocaba e que um dos fatores é esse comprometimento ético. Então, você não tem nenhum problema com a lei, com a justiça, em termos assim, vai ser mandado embora por justa causa. Isso não acontece. Mas eles pedem ali um engajamento do profissional do ponto de vista moral e ético que será avaliado pelos seus superiores. Então, em alguns municípios, Paulínia também tem isso, né? Então, em alguns municípios, essa ideia da profissionalização docente no âmbito da ética já está contemplado. Você não fez nada errado
do ponto de vista legal. Ah, vai ser dispensado por justa causa. Não, mas do ponto de vista moral, você não agiu adequadamente. Então, em toda escola tem, não é toda escola, gente, todo lugar do mundo. Em todo lugar do mundo tem pessoas que agem com ética e tem pessoas que agem sem a ética. E dentro da profissionalização docente, uma das dimensões que eu devo ter é a dimensão ética, que está ligada, daqueles 3 itens lá, a dimensão ética está ligada dentro das atitudes, que é o professor saber ser professor. Dentro da profissionalização docente, de que lhe cabe todos os afazeres, né? Saber ser humano, saber ser professor, agir com ética. Fazer o certo porque é o certo a se fazer. A outra dimensão, a perspectiva, né? A outra dimensão é a política. Aí sim, dentro da dimensão política, quando eu falo política, o professor deve ter atitude política. Quem lê às vezes no concurso ou lê lá na teoria, tá estudando lá os PDFs e olha lá e fala assim, nossa, perspectiva política, o professor tem que se afiliar, tem que ser PT, tem que ser PMDB, tem que ser PSD, eu nem sei a sigla, gente, tem que ser PSOL, PSOL eu sei que tem. Ele tem que... Não. O que é essa coisa da política? Quando vocês olharem lá, tá escrito política, o que é isso? A política tem a ver em saber quais são os seus direitos e os seus deveres. Então, quando vocês olharem política, tem a ver com isso, direitos e deveres. Muitos professores sabem só os seus direitos, né? Mas esquecem, às vezes, dos deveres. Então, um professor engajado dentro da sua profissionalização docente contempla a dimensão ética, que a gente acabou de falar aqui. Na hora que vocês lerem ética, vocês vão lembrar do quê? Moral. Fazer o que é certo porque é o certo a se fazer. A dimensão política, que tem a ver com direitos e deveres. Ou seja, ele tem que entender de leis mesmo. A lei lá que rege a escola, a lei do professor, o ECA. Sabe quando acontece alguma coisa na escola, ou mesmo com o professor e o professor... eu uso esse termo nos cursos de preparatório para concurso. O professor vai bater panela? Já viram isso? O professor vai bater panela, vai fazer panelaço, vai fazer movimentação, não sei o que, tá lá na lei, tá escrito o que é e o que não é. Vou dar um exemplo que nós tivemos aí muito recente, o ano passado. O ano passado nós tivemos um concurso em São Roque, promovido pela VUNESP, e aí deu um quiprocó lá, um diz-que-me-disse com um negócio de fechamento de portão, abertura de portão. Tava lá no edital, escrito certinho. O que o pessoal foi fazer? Bater panela. Fizeram petição, foram atrás de advogado. Gente, achando que a VUNESP era o quê? O barzinho do Zé da esquina? É a VUNESP, é um órgão de organização pública, né? Que faz tudo no preto, no branco, que escreve tudo certinho. E o pessoal foi fazer um escândalo. Por quê? O que faltou para esse professor? O que faltou? A perspectiva política. A perspectiva política de pegar o edital e ler. E ver o que estava escrito ali. Mas num outro concurso que eu fui outro dia, lá em Pindamonhangá, perto da casa da minha tia, foi desse jeito. E daí, né? Não é profissional, estão percebendo? O professor tá batendo panela, agindo como uma pessoa que não tem informação. Então, a profissionalização docente também requer a perspectiva política, que é o professor o quê? Ir atrás da verdade, ir atrás dos seus direitos, dos seus deveres, ler o que tá certinho. Nessa época, muitas pessoas me procuravam até. Professora, olha o que tá escrito. Eu falava, gente, é só ler, olha o que tá escrito aí. Tá escrito exatamente como eles fizeram. Né? Não tem o que fazer. Mas nós vamos entrar na justiça, nós vamos chamar advogado. Pode fazer, não vai dar nada. Eles vão cancelar o concurso. Claro que não. Que cancelar concurso? Por causa de uma birrinha, porque você ficou irritado, né? E aí tem gente que esquece dessa perspectiva. E se vocês pararem para pensar, apesar dos autores, né, do Felipe Perrenot, da Terezinha de Azeredo Rios, do Pedro Demo aqui também, falarem sobre essa perspectiva profissionalização docente da perspectiva política, o que a gente mais vê é professor batendo panela, fazendo barraco, indo atrás de coisas que não lhe são de direito ou não é dever. A lei tá ali para mostrar, entender?
Então, e isso, gente, eu acho que vocês concordam comigo, não é uma coisa do professor, é uma coisa que deveria ser de todo cidadão. E por que está corroborado tão fortemente ali na profissionalização docente? Porque o professor tem dentro da sua sala 30, 35, como diz o Diogo Almeida, capirotinhos, né? Então o professor tem 30, 35 ali o quê? Futuros cidadãos, pessoas que serão as cidadãs da sociedade. Essas pessoas cidadãs têm que serem, elas precisam ser formadas por alguém que é cidadão. Então, se eu não sou um cidadão profissional, competente, como que eu vou formar uma pessoa cidadã? Como que eu vou fazer isso? Então, é por isso que a profissionalização docente diz o quê? Primeiro, o professor tem que ter ético, político, a dimensão técnica, ele tem que ter o conhecimento, atitude, habilidade para depois ele conseguir fazer alguma coisa com o aluno. Até caiu num concurso pouco tempo atrás, uma aluna até me falou das palavras do Paulo Freire, que ele diz, o professor precisa redizer ao invés de desdizer. Aí ela falou que a hora que leu no concurso, ela falou, gente, aquela coisa lá que a professora, né, que era eu, a Proju, falou do Paulo Freire, que eu achei esquisitíssimo. E a hora que ela leu, ela falou, é essa daqui. Mesmo que tá estranho, é isso daqui que ela falou. Então, o que o Paulo Freire fala? Que a gente precisa redizer ao invés de desdizer. A gente precisa ser, palavras de Paulo Freire, tá? A corporeificação. Incorporar? É isso? Vai incorporar? É. A gente precisa ser a corporeificação do exemplo, ou seja, incorporar. A gente tem que ter no nosso corpo o que a gente quer que o outro aluno seja, a gente precisa fazer. Então, quando a gente não quer que o aluno grite, a gente não pode usar um tom de voz elevado. A gente não quer que o aluno minta, a gente não pode mentir para ele. A gente quer que o aluno seja sério, a gente precisa ser autônomo. A gente quer que o aluno dê o seu melhor, a gente também precisa. Então, pequenas atitudes do dia a dia, nas pequenas atitudes do dia a dia, a gente precisa redizer através da corporificação do exemplo, ou seja, a gente precisa dizer outra vez o que a gente quer através dos nossos exemplos, através dos nossos atos, né? Eu sempre, e é a atitude corriqueira do dia a dia, eu sempre dou um exemplo para o pessoal entender, que é o seguinte, você tá lá na sua sala de aula, trabalhando lá na educação infantil, ou no primeiro ano tá lá, a atividade de massinha, sei lá, tá aquele tropé na sala de aula, e a molecada brincando, aí chega uma colega na porta, chega lá, ai amiga, você tem folha de sulfite? Aí você olha e fala, ai não tenho nenhuma, que a minha acabou. Ai, eu preciso de folha de sulfite, será que a fulana tem? Ai, vai lá, corre com ela, acho que ela tem. E aí você volta a fazer aquilo lá, a professora foi embora. 10 minutos depois. 10 minutos depois, você vai dar uma atividade usando folha de sulfite. Aí a folha branca de sulfite, aí você vai lá no armário, abre o seu armário e retira do armário a folha de sulfite para você trabalhar com as crianças. O que você acabou de ensinar ao seu aluno? Mentir. E com um sorriso. Ai, amiga, não tenho. Com um sorriso no rosto e chamando o outro ainda de amigo. Porque as crianças, quem tem filho aí, e quem tem aluninho também, quem tem filho e tá me assistindo aí, sabe que a criança tá no outro cômodo. Você tá conversando um negócio aqui com o adulto, ela tá no outro cômodo, brincando. Aí você tá conversando um negócio, de repente ela responde lá o que você tá falando. E você, como assim? Ela tá prestando atenção. Ela tava te ouvindo. Mas não tava dispersa, ela tá no outro cômodo, te ouvindo. Então a criança tem essa feitiçaria de conseguir estar fazendo uma coisa e do nada tá participando. Ou seja, mesmo que você pense que a criança não viu a pessoa pedindo a folha e você falando que não tinha depois pegando, ela viu. Então, o que a gente precisa fazer sempre? Dizer a verdade. Tem uma frase na Bíblia que diz, a verdade vos libertará, não é assim? Então, sempre agir com a verdade, a honestidade. Você tem folha? Amiga, eu tenho folha de sulfite, mas eu vou usar com as crianças, já tá contado. A gente pode dividir metade para você dar, aí eu uso metade com os meus, a gente divide, não tem problema. Então, sempre a verdade. Essa é uma dimensão ética, moral e também política, de você fazer o que é o certo, porque é o certo a se fazer.
A outra dimensão é a dimensão técnica. Então, a gente já falou de 3 características: conhecimento, aqui vou bonitinho, conhecimento, atitudes e habilidades. O conhecimento diz respeito ao saber, as atitudes dizem respeito ao ser e as habilidades dizem respeito ao fazer. Essas 3 características precisam estar mostradas dentro de 3 dimensões: ética, que a gente já falou, que é a parte moral, de fazer o que é o certo porque é o certo a se fazer. Política, leu política no concurso, estudou política, o que é? Direitos e deveres. E, por último, a dimensão técnica. O que é essa dimensão técnica? Preparar a bendita da aula, tá? Preparar a aula, preparar os instrumentos, fazer a sequência didática. Vou trabalhar em grupo, não vou trabalhar em grupo, vai ser em dupla. Vou fazer o agrupamento dentro de 15 minutos, num espaço, num tempo. Tem autor, gente? E agora, será que é o Pedro Demon? Acho que é o Pedro Demon, que ele fala da prática docente. Um monte de autor fala, ele é o mais famoso. Da prática docente lá no jogada no chão da sala de aula. Prática docente mesmo, a dimensão técnica do ser professor, né? Se eu peguei todas as minhas coisas, como que eu vou dar aquela aula naquele dia? Vai fazer atividade em grupo? Por quanto tempo? Com quais alunos e qual o assunto? Então, essas perguntas que ele fica fazendo, que é o quê? O professor ter domínio da sua aula, domínio da sua dimensão técnica. Como ele vai fazer aquilo, de que maneira, por quanto tempo, um projeto mesmo, de sentar e ter o seu planejamento, o seu projeto, o seu plano de aula, o seu plano de ação. Essa talvez é a principal dimensão dentro da profissionalização docente, a dimensão técnica, de estar ali engajado com o seu saber fazer. Lembrando que esse professor, ele é protagonista, ele é autônomo, ele é o professor mediador, ele tem que correr atrás da sua profissionalização. Ah, mas o governo não paga, mas não sei o que, tá caro, né? E alguns autores comparam até a postura do professor com outros profissionais, que outros profissionais às vezes vão atrás, correm, se profissionalizam, pregam certificados na parede e tal. E o professor às vezes termina lá a faculdade de pedagogia e quer que o mundo acabe em barranco, né? Não quer nem saber mais de nada. Tem alguma reunião, fala, reunião de novo? Eu vou lá só pro fulano ver minha cara e eu já tô saindo, tá? Não vou ficar não. Muito chato. Vai ter festa de festa de novo, gente. Pra que isso? Quem tá ligando, né? Então, essa falta de engajamento é a falta da profissionalização também. É o professor que não quer ser professor. Ele queria ser qualquer outra coisa, mas ele foi ser professor. E aí, nas palavras desses autores, eu vou ter um professor mediador? Não, eu vou ter um professor medíocre, né? Medíocre no sentido de ficar como? Na média. Medíocre, de ser mediano. De ficar sempre naquela média, naquele batidão, naquela coisa ali do básico. Ele vai cobrir o básico, né? Ou seja, ele nunca vai conseguir ser um profissional dentro da profissionalização docente top, no mais top lá das suas ações. E isso tem a ver com protagonismo, com autonomia dele querer ser. Não tem lá as 3 dimensões? Saber, ser e fazer. Que é dentro dessa postura que o professor deve ter. O Paulo Freire colocou muito isso naquele livro da Pedagogia da Autonomia. E de lá vieram tantos outros livros, né, dizendo sobre a profissionalização docente. E cai bastante coisa desse tipo no concurso, principalmente pelo momento que a gente passa aí de um tempo para cá com o ensino híbrido, né? Essa história do ensino híbrido, de ter a parte da internet, da tecnologia, da comunicação, agora com a pandemia, do ensino online, né? O professor, gente, lá quando começou a institucionalização do ensino, da aula em instituições e tudo mais, o professor era quem detinha o saber. Então, se o aluno quisesse aprender alguma coisa, se o aluno quisesse saber alguma coisa, ele tinha que ir para a sala de aula, ele tinha que ir para a escola. E o professor dominava os conteúdos, né? Vocês conseguem... o Cortella falou disso, né? Imagina o susto que foi para um professor a hora que o primeiro livro foi dado na mão de um aluno. Imagina o medo que ele passou. Nossa, o livro está na mão do aluno. Tem um filme que chama O Nome da Rosa, um filme antigo, não sei se vocês já viram. O medo que a Igreja Católica tinha dos manuscritos, dos livros chegarem na mão da população, chegarem nas mãos da sociedade e eles conseguirem ler.
Então, o que eles faziam, né? Os tradutores de alguns livros canônicos ou alguns livros lá que precisavam de tradução, eles colocavam veneno nas folhas dos livros, né? E aí, aquele movimento da pessoa pôr o dedo na língua para virar, quando terminava de traduzir o livro, a pessoa morria de tanto ter ingerido aquele veneno, acho que era arsênico, que eles colocavam ali nesse filme, conta isso, retrata isso também. Por quê? Porque se o conhecimento tivesse na mão do aluno social, o professor ia fazer o quê? Se é o professor que detém o conhecimento e passa para o aluno, meu Deus, os professores deixarão de existir, não vai precisar de professor. A primeira neura foi lá quando surgiu o livro, que não precisava mais ter professor. Aí os livros estavam na mão das crianças. Adiantou alguma coisa? Adiantou nada, gente, né? Por quê? Porque a transformação daquele livro que está ali, a transformação daquele monte de informação do livro em conhecimento só é possível através da mediação do professor, né? O aluno tem ali um monte de conhecimento, de informação no livro, está lotado de conhecimento, mas o que eu falei lá no processo na segunda-feira, a mobilização do conteúdo vem através da profissionalização docente, ou seja, tem que ter o professor mediando esse processo de transformar esse mundo de informação em conhecimento. Quando os PCs começaram a estar dentro das casas das pessoas, com o Google, não tinha Google, né? Com a internet, com a rede de dados e tudo mais, muito começou a se questionar novamente sobre o professor. É o fim do professor. Por quê? Porque todo mundo tem acesso à informação. E aí viram que era mentira de novo, que não adiantava nada aquele mundo de informação no computador, no Google, na mão da molecada, porque a molecada não sabia o que fazer com aquilo. E agora, na pandemia, estamos passando de novo por isso, né? Onde está a informação? Na palma da mão, nos celulares. Qualquer coisa que você quer saber, gente, qualquer coisa. Você perguntar assim, como que um astronauta faz xixi com aquele traje? Você jogar lá no Google, tem lá. Qualquer coisa que você quer saber, tem no Google. Mas é qualquer informação. Correto? Correto. O que eu vou fazer com essa informação? Mobilização. Transformar em conhecimento. Como? Com a mediação do professor. Através da mediação docente. Desde que esse mediador seja um profissional imbuído de saber, ser e fazer. Perceberam? Então, qual é o professor que tem medo que o computador vai tirar o lugar dele? Quem que é esse professor? Esse professor que não tem a essência de ser professor. E o professor que tem a essência, a profissionalização, o âmago em si, sabe que esse dia não vai chegar nunca. Ele pode até trocar de nome, pode ser até um outro nome. Não é mais professor, agora é monitor, agora é instrutor, agora é ajudante, sei lá, pode até trocar de nome. Mas essa pessoa, esse ser, esse mestre, esse profissional que vai fazer a ponte, não tem lá a escola da ponte em Portugal? Quem vai fazer a ponte? Alguém tem que fazer a ponte, não é? Que ponte que é essa, gente? Que tem até uma escola em Portugal que tem fila para entrar na escola, que é a escola da ponte, que o Rubem Alves falou. A escola, quando ele conheceu a escola da ponte, né? O Rubem Alves disse, meu Deus, a escola com a qual eu sempre sonhei e não sabia que existia. E existe, fazer a ponte. Então, lá, qual a função dos professores? Aqui está a informação. E aqui também está quem? O aluno. Então, tá aqui a informação, o aluno, o computador, o Google, o Yahoo, tá tudo aqui. As buscas, a informação tá tudo aqui. E quem que vai pegar a criatura daqui, fazer a ponte até o conhecimento? Fazer a ponte até a cidadania, fazer a ponte até a autonomia, ao protagonismo. Quem vai fazer isso? O professor. A profissionalização docente vai fazer a ponte dessa criatura que está aqui com o computador, com o celular, com um monte de informação, com livro, com caderno, tá com tudo. Só falta o quê? Só falta fazer a passagem, só falta fazer a ponte, só falta fazer a caminhada.
que o pai e a mãe não sabem fazer, que é o profissional docente, através do ser, do fazer e do saber. É ele que vai conseguir fazer essa transposição. Tem autores, vocês vão pegar às vezes em concurso, que falam sobre transposição didática. É essa ponte, essa transposição, essa passagem daquele mundo de informação, de conteúdo, se vocês quiserem chamar de conteúdo, até transformar em conhecimento. Quando ocorre essa transformação, a gente ouve até um som conhecido, é um som mágico, assim, que em toda classe tem. É assim, ó. Ah! Ocorreu, aconteceu. Esse aluninho, às vezes ele fala, balança a cabeça para você, entendeu, fulano? Entendi, entendeu nada, tá? Você quer que a professora repete? Não. Você entendeu mesmo? Entendi. Alguns fazem até uma carinha bonita, bonitinha, uma carinha fofa. Entendi, pro, né? Entendeu nada. Qual que é o som que a gente ouve? Às vezes a gente tá até fazendo outra coisa, tá lá pegando uma caderneta, um livro, a gente escuta assim. Ah! Aí o outro, o que foi? Entendi, agora entendi. Aí xinga, fala, você é otário, você é tonto, você não tinha entendido, alguma coisa assim. Aconteceu, formou a ponte, é na hora do A, né? A hora que... E é infalível, até a gente faz isso, gente. Até a gente às vezes tá ali, ai, cara, entendi, é o A, é o som do A, né? Que mais eu anotei aqui para não esquecer? Então, esses nomes, gente, do educador democrático, educador consciente, né? O educador que não pratica a educação bancária, lá do Paulo Freire, que é aquela ideia que a gente ainda, às vezes, vê um professor por aí fazendo isso, pegando conhecimento, empurrando para o aluno ou informação, e aí o aluno devolve na prova, né? Aquela educação bancária, que eu deposito conhecimento, daí eu passo o cartão e pego de volta, faço o saque. Então, não, é essa construção. E aí, gente, no concurso, tem todas aquelas palavras lindas, tá? No diálogo, na amorosidade, na investigação, na curiosidade, na articulação do conteúdo, na coletividade, no comprometimento. Tem todas essas palavras lindas ali para dizer que tá tudo certo, né? Que é essa transposição. É um processo. Não é assim, chega, dá o conteúdo, faz a prova, vomita, pum. Ontem na avaliação não era um processo, hoje também é um processo. A profissionalização docente serve para isso, para o professor saber fazer a ponte, fazer o processo, fazer a transformação dos conhecimentos, das informações em conhecimentos e mais, transformar essa criatura em uma criatura cidadã, um aluno cidadão. Só que eu só consigo transformar uma pessoa, uma gente, né? em cidadão consciente, crítico, participante, consciente dos seus direitos, seus deveres, se eu for daí a importância da profissionalização docente. Eu preciso ser a corporificação do exemplo. Eu preciso redizer, ao invés de desdizer, né? Se eu falo, não grita! Não quero que grite! Eu tô desdizendo o que eu estou dizendo. Se eu falo, não tenho folha de sulfite, vou lá no armário e pego, eu estou desdizendo o que eu disse. Então, qual é o comprometimento do professor? Ser a corporificação do exemplo e redizer, ao invés de desdizer. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. A prática social. Tem autores que trazem tudo isso. Eu tô falando de cidadão, tá? Cidadão, a gente não falou muito isso? Cidadão, cidadã, formar pessoa cidadã. Tem autor que chama de prática social. É a mesma coisa, tá? A prática social deve ser o ponto de partida e o ponto de chegada dessa ponte que a gente falou. Tem autores que falam qual o objetivo da educação, ao invés de falar formar cidadão, falam a prática social, que a prática social seja o ponto de partida e o ponto de chegada. O que é essa prática social? Viver em sociedade, ser cidadão. É a mesma coisa, tá? É que alguns autores vão usar outro nome. Aí vocês façam um esforçozinho aí de falar prática social. Social, sociedade, quem vive na sociedade é cidadão. Aí vocês fazem aí a conexão dessas palavrinhas, tá? Sendo assim, a autoridade do professor como professor é uma autoridade legítima, não uma autoridade de autoritarismo, que ele impõe, que ele fala, eu que mando aqui nessa bodega toda, não é isso, né? A autoridade do professor, então, é uma autoridade adquirida de maneira legítima, é genuína, porque a profissionalização docente dele permite isso.
vou contar rapidinho uma coisa para vocês que eu lembrei de profissionalização aqui. Uma vez eu estava no pátio com os meus alunos, logo que eu comecei a trabalhar, e eu estava no pátio mesmo, e estava fazendo um pouquinho de barulho, que a gente estava fazendo uma atividade com música. Era tipo cabeça, ombro, tipo isso, mas era outra coisa. E eles andavam, tinha hora que batia o pé, marchava e tava fazendo um pouquinho de barulho. E aí eu já tava encerrando, sabia que tava com barulho, atrapalhando ali uma sala ou outra, mas eu já tava encerrando nisso. A coordenadora desceu lá a escada, abaixo, gritando comigo, né? Ô, Juliana! E eu com a minha sala inteira ali. E eles pararam, e eu com a sala. Juliana, olha o barulho que tá! Aí eu falei, eu já estou encerrando. Mesmo que você esteja encerrando, o que você acha que você está fazendo? Olha esse barulho. O que você acha que você está fazendo? Eu estou trabalhando atividades de psicomotricidade para poder desenvolver ainda mais o motor e o cognitivo dessas crianças, a ela. Tá bom. Então tá. E subiu. Foi embora. É a maioria Por que eu tô contando isso? O que tem a ver? A maioria dos professores pede desculpa. Pede desculpa e fala, eu nunca mais vou atrapalhar. Sendo que você estava fazendo o quê? Você estava trabalhando. Você estava fazendo o quê? No meu caso, atividades de psicomotricidade, atividades de desenvolvimento motor e cognitivo. Então, em muitos casos, o que falta para o professor? Falta ele adquirir? Ele já tem. Falta o professor, palavrinha mágica de concurso, se apropriar da sua docência. Fazer a apropriação docente. Lembra lá a palavrinha mágica do processo lá, que é intencionalidade da ação? Que é você ter o planejamento e tal. Palavrinha da profissionalização docente é se apropriar do ofício de docente. O que é isso? Na tradução, assim, você sabe o que você tem que fazer, não sabe? Sabe. Você sabe que o que você está fazendo, você precisa fazer, não sabe? Sabe. Só que quando alguém vem e questiona, você às vezes pede desculpa, ou seja, você não se apropriou da autoridade de ser professor. Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso por causa disso, disso e disso, né? Muitos profissionais, a maioria dos profissionais tem isso, né? Há um mecânico, por exemplo, abriu o motor do seu carro e começa a bater lá. Você chega, você fala, você tá batendo no meu carro, você tá doido, você vai quebrar. Ele olha calmamente pra você e fala, moça, eu estou batendo na caixa do câmbio pra ver se o protetor do cárter ainda tá aqui. Aí você, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Não é assim? Que ele acabou de demonstrar pra você a apropriação do trabalho dele. Um médico, né? Um médico que fala, vou ter que fazer, sei lá, você vai tomar esse tal remédio, não sei o quê, você vai tomar mais esses 2 e eu quero que você faça exercício. Ô, louco, doutor! Eu vou ter que tomar 3 comprimidos no dia e ainda fazer caminhada? Porque a sua vesícula, por causa da sua artéria que não tá fazendo não sei o que, isso vai prejudicar seu pâncreas. Você, vou fazer então. O senhor tá certo, não é? Por quê? Esses profissionais não têm que pedir desculpa, eles têm que se apropriar da profissão, do conhecimento e mostrar de fato para outra pessoa quem eles são e o que eles estão fazendo. Fazer a corporificação do exemplo. E se a gente começa, né, nesse exemplo que eu dei para vocês, eu tava com 35 alunos no pátio. O que ali acabou de acontecer quando eles olharam e falaram, caramba, é ela que manda. O que você tá fazendo aí, né? Se eu falar, desculpa, gente, vamos pra sala rapidinho, olha, a gente fez barulho, né? Se eu me acovardo, não de falar, o que é, tô fazendo barulho mesmo, não é o autoritarismo, né? Não é sem moral de ir pra cima da coordenadora, não é isso, a bater panela, né? Não é bater panela. O que é? Tô dando aula aqui, tô fazendo barulho, você vem me desautorizar na frente dos meus alunos, você tá louca? Não, né? É o quê? Agir com sabedoria, agir com saber, fazer, o ser, o ter, com profissionalização, né? Você tá fazendo barulho, tá? Já estou terminando. Mas o que você pensa que você tá fazendo? Eu tô fazendo um monte de barulho. Estou fazendo atividades de psicomotricidade, buscando o desenvolvimento motor e cognitivo dessas crianças. Igual o mecânico que tava batendo. Então tá bom, né? Então, quando a gente se apropria, não é de ser bocuda, responder. Eu preparei aquela aula, gente, 3 dias eu fiquei preparando.
Ia fazer barulho? Ia, por isso que eu não fiz na classe, eu fui para o pátio. Então eu me apropriei da minha aula, da minha profissionalização, eu sabia exatamente o que eu queria fazer. Corri o risco de fazer barulho? Sim. Deu levar uma bronca? Sim, aconteceu. Mas tá tudo bem, já tinha terminado. Então, às vezes, nos acovardamos. Quanta gente, quanto professor que às vezes está aí covarde também diante dessa pandemia, tá com medo, né? Ai, mas se eu fizer não ser bom, e se eu for fazer não dá. Gente, faça. Tá com medo? Vai com medo mesmo. E aos poucos você vai se apropriando da sua profissionalização docente. Acho que muita gente que tá aí, se quiser comentar, o primeiro vídeo que vocês fizeram foi um desastre, né? Gravou 15 vezes para salvar 1 minuto, enfim. E hoje vocês já têm o quê? Lá de um item que tem lá saber, já tem a técnica, já adquiriu a dimensão técnica, a habilidade. É disso que trata a profissionalização docente, né? Aprender, reaprender, para essa autoridade de professor ser legítima. Do que você está falando? Eu estou falando disso, disso e disso. Por que você quer fazer isso? Estou fazendo isso, isso e isso. Né? Eu sempre usei muita música nas aulas, muita música, né? A música, gente, é uma composição de poema, uma das composições mais difíceis de se interpretar. Se um aluno, se um ser humano, se você, se eu, se a gente consegue interpretar uma música de um Legião Urbana, de um Paralamas, de um Titãs da vida, a gente interpreta qualquer texto. Pode mandar qualquer texto, porque se a gente interpreta as músicas desses caras, desses compositores aí da década de 80 e 90, pode vir qualquer coisa. Então eu trabalhava muito. E na época entrou uma coordenadora nova que ela falou, não quero mais que você coloque música na sala. Eu falei, por quê? Ah, porque fica matando aula. Eu falei, ah, é? Você quer participar de uma aula minha que eu fico matando? Não, eu não preciso. Eu falei, ah, precisa. É um convite especial. Senta lá no fundo da minha sala, numa aula minha. Eu quero que você participe. Fulana, você vai amar. E ela topou. Aí ela foi. Ela saiu da sala, ela falou, tô com vergonha porque essas crianças sabem mais que eu. Tô com vergonha porque como alunos de 5º ano sabem mais que eu. Ela falou assim pra mim. E me deu um abraço, enfim. Mas quando você tem certeza do que você tá fazendo, você consegue se apropriar da sua profissionalização. E aí a autoridade é legítima. Anotem essa frase inteira aí do final, que é tudo palavrinha de concurso, gente. Né? Autoridade, legitimação do processo, profissionalização genuína, todas essas palavras dizem respeito, volta lá, ser, fazer e ter, com habilidades técnicas dentro da dimensão ética, política e técnica. Eu acho que é isso. E a gente encerra. Hoje foi um vídeo um pouquinho mais longo, né? O que acontece, gente? A profissionalização docente, ela entra no plano da autonomia da parte política também, na parte democrática, né? Que é o professor ser professor por legitimidade da sua profissionalização, da sua autonomia. E muitos autores, né? Eu sei que muitas vezes eu vou em curso, às vezes eu vou em palestra, eu escuto às vezes o professor, tudo é culpa do professor. Tudo é culpa do professor. Muita gente fala isso, tá coisa isso acontece, vai falar que é culpa do professor. Daqui a pouco vai falar que agora é do Bolsonaro, né? Agora mudou um pouquinho, tudo é Bolsonaro. Volta, piadinha, encerra. Então, tudo é culpa do professor, não sei o que é do professor, tudo é culpa do professor, né? O que é esses autores que às vezes passam essa ideia de que é culpa do professor, vamos dizer assim, porque eles escrevem muito fervorosos, eles escrevem com muita gana sobre o professor se apropriar do seu ofício, sobre o professor ser professor de maneira legítima, porque ele tem engajamento da sua profissionalização. E aí o que acontece? Ele coloca uma grande responsabilidade no professor. E nós temos mesmo, gente, uma grande responsabilidade de ser o mediador, de fazer a ponte e tudo mais. Mas só conseguimos isso buscando, estudando e mobilizando tudo que a gente lê, transformando toda essa informação em conhecimento. Beleza? Formou? Tá frio aí, gente? Aqui tá frio, tô gelando aqui. Pôr uma roupa, tem que pôr uma roupa. É isso, pessoal. Amanhã nós vamos falar sobre como fazer uma questão dissertativa para tirar nota máxima, né?
Eu sei que os concursos de Mairink e Sorocaba para PEB-1 não tem questão dissertativa, mas tá uma modinha aí de muitos concursos, né, ter essa questão dissertativa junto ali na prova. Sorocaba não vai ter para PEB-1, mas para todos os outros cargos de gestão, supervisão, diretor, vice-diretor, né, todos os cargos de gestão, nós teremos a questão dissertativa. Então amanhã vamos fazer uma live sobre como que eu faço para produzir ali uma questão dissertativa, né, para fazer uma questão dissertativa top das galáxias para conseguir uma nota máxima. Então amanhã a gente vai fazer aí um passo a passo, vai fazer algumas dicas, técnicas aí, ferramentas para conseguir fazer essa questão dissertativa ali na hora da prova, seja qual for o assunto que ela traz. Tudo bem? Vou colocar o vídeo de ontem, que não deu tempo, e o de hoje no YouTube. Quem perdeu, eu tô colocando tudo lá no YouTube e ainda está na minha timeline, tá? Espero que vocês tenham gostado do de hoje. Demorou um pouquinho, que eu tô sentindo aqui que eu falei mais que a boca hoje, mas eu adoro esse assunto de profissionalização docente. É uma coisa que eu amo ler, autores que falam sobre isso. Eu acho, assim, muito interessante, muito mágico. E muito fácil, assim, falar, nossa, é só isso que eu tenho que fazer, então eu vou começar hoje, né, a ser dessa maneira, a agir dessa forma e conseguir a minha autoridade como professor e o meu engajamento como docente, né, o meu posicionamento na educação. Então eu acho, assim, muito interessante esse assunto, por isso que eu falei demais. Amanhã tem mais sobre questão dissertativa e eu espero vocês amanhã às 10, tá bom? Beijos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!